Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Essa quarta-feira vou falar sobre algo muito importante que aconteceu comigo semana passada, comentando sobre sede de Deus. Muitos cristãos hoje têm sede de Deus. Eu não sei dizer o número exato, eu não tenho esse conhecimento, mas eu creio que são muitos. Se fosse botar um mínimo, 10 a 20%. Por que eu falo isso? Ir para a igreja, uma missa, num culto, não significa que você conhece a Deus. Temos que colocar isso claro. Não significa. Não, muitas vezes, muitos líderes religiosos que se autodenominam um monte de coisa, às vezes ele não tem te ensinado o evangelho. Ele não tem. Ele tem ensinado o que ele acha, o que ele pensa, o que a igreja acha que é verdade. A igreja que eu falo é a placa da denominação. Mas muitos cristãos não conhecem a Deus e têm sede dele. Vamos começar? O que a Bíblia fala sobre isso? Salmos 42, de 1 a 3. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes da face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Muitos cristãos se encontram desse jeito. Vão para uma missa, vão para um culto, aí se pergunta assim: cadê Deus? Se sentem vazios, se sentem muitas vezes não vazio no sentido de humanidade, no sentido de Deus não está no coração. Deus não está no coração. Vou arrumar aqui, pode ter saído errado. Mas no sentido de ela ir para o culto ou para a missa como algo de rotina, sendo ensinado errado, e ela está simplesmente, como é que eu posso dizer? Só é a casca. Muitos cristãos devem se sentir assim. Eu acho que sim. Por quê? Vamos continuar lendo. João 6, 32 e 36. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus está fazendo uma comparação ao maná. Aí Jesus falou: peraí, o pão do céu não é maná, não. Jesus está falando de salvação e compreensão de quem é Deus. Era isso que ele está falando. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aqui são dois pontos. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, que creem em Deus, mas elas estão com sede. Como assim, Leone? Porque estão pregando o Jesus errado. Estão pregando o Deus errado. Não é o Jesus da Bíblia que estão pregando. Não é o Deus da Bíblia que estão pregando. E as pessoas estão com fome por quê? Porque esse Jesus apresentado pelo sistema, ele não é o Jesus bíblico. Então as pessoas hoje se encontram assim. 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Né? Ou seja, existem pessoas que estão na igreja, que sabem de Jesus, que sabem de Deus, mas nunca verdadeiramente creram de verdade. Aí você pergunta: Leone, qual é o pior? Eu não sei. Depende de muitos fatores, eu acho. Porque se a pessoa está numa placa de igreja, não mostra um Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, qual é a diferença dele porque não crê? Ou que nunca aprendeu a crer de verdade? Qual é a diferença? Os dois estão no mesmo patamar.
Mas o que não crê pode ser pior, né? Pode ser pior, o que não crê de verdade. Sabe como você fala assim, Leone, o que uma pessoa não crê de verdade? Vou dar um exemplo. Um cristão chega para você, eu acredito em Jesus, mas ali aquelas pragas do Egito eu não acredito não. Ué, faz sentido? Não faz, irmão. Não faz sentido. Vamos ver agora, João 7, 37, 38. Vamos lá. Agora você vai ver o que acontece com quem tem a verdade, com quem tem Bíblia na Bíblia. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede de conhecimento, sede de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem está dizendo? Que aquele que crê realmente, como está escrito, dele sairão o alimento para os outros. Leone, você está dizendo então que se eu acreditar na Bíblia como está escrito, vai sair de mim? Sim, é o que está escrito. Deus, através de Jesus, vai colocar em você, coloca em mim, o rio da água viva. É isso que as pessoas não entendem. Não está na placa da igreja, está em nós, através de Deus com Jesus Cristo. As pessoas não entendem. Não se prenda em placa denominacional. Não defenda placa denominacional nenhuma. Defenda o que está escrito. É isso que as pessoas não entendem. Eu só defendo o que está escrito. Eu falo para os meus irmãos católicos que assistem esse vídeo, para os protestantes, para os adventistas, para os mormons, para os TJ, para qualquer um. Você pode crer no que você quiser. Você é livre. Eu não chamo você de inimigo. Eu não chamo você de nada disso. E você, para mim, você tem total liberdade de crer no que você quiser. Mas eu só creio no que está escrito. Na Bíblia. Não tem outro livro. É apenas a Bíblia. Não tem, veja só, apenas a Bíblia. Não, mas porque se você tem que ver, porque hermenêutica, porque nessas palavras bonitas não servem para nada. É o que está escrito que serve. Então eu não tenho esse problema com as pessoas. Algumas em relação a mim, não sei dizer. Que já me ofenderam de tanta coisa, se eu fosse contar no papel, meu Deus do céu. Então essa que é a situação. Quando nós acreditamos, como diz a Escritura, Deus, através de Cristo, vai colocar em mim o rio da água viva. O que é isso? A real doutrina, irmão. O real evangelho. O evangelho que vai te mostrar a verdade, que vai abrir teus olhos, que vai colocar você no caminho correto, que vai colocar você no Deus verdadeiro da Bíblia, no Jesus verdadeiro da Escritura. Você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar. Você vai ver que a sua vida vai mudar, você vai ter paz, você vai sentir Deus a cada momento. Por quê? Porque você está seguindo como diz a Escritura. E infelizmente as pessoas do sistema religioso, que é babilônico, sistema cristão é Babilônia, eles não crêem como diz a Escritura. Eles creem o que eles acham e a maioria deles vão além do que está escrito. Aí como é que vai fluir de você, Rio de Água Viva, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse pequeno vídeo? Como é que vai fluir de você se você segue o que não está escrito? Ou pior, tem gente que defende o que não está escrito. Isso é pior. Ou ofende pessoas que pregam dizendo que está errado. Essa é a diferença. Então você é melhor do que todo mundo? Eu não sou melhor do que ninguém. Irmão, eu era ateu. Eu era ateu. Eu me sinto o último, do último, do último, do último. Eu não me sinto melhor do que ninguém, não. Eu, por ter sido ateu, por ter sido injusto com o nosso Deus, injusto. Na minha visão, eu não creio em Deus por um falso evangelho, por causa de um falso ensino, por causa de hipocrisia de outros. Na época que eu era ateu, eu fui injusto com Deus. Leone, por que você está dizendo isso? Porque eu não posso culpar a Deus o erro de pessoas que não conhecem a verdade.
Entenda. Se a igreja ABCD está tendo briga lá dentro por poder, eu sinto muito. Essa liderança não é o espiritual. Essa liderança é carnal. É isso que temos que entender. Leone, existe liderança carnal? Existe. Estamos vendo escândalos aí em quase todas as igrejas. Placas de igrejas que eu falo. É só abrir a notícia. Uma pior que a outra. Essas pessoas não são espirituais. Elas são carnais. Se você segue um carnal, que não sabe a Bíblia, que não vive a Bíblia, que não conhece o Deus verdadeiro, como é que vai ser de você água viva? Sabe o que está acontecendo com você, meu irmão? Você está com sede. Você está passando fome espiritual. Vamos continuar. E o que causa isso? O que causa fome espiritual? O que causa sede espiritual? Eu coloquei aqui alguns itens. Posso ter esquecido de alguns. Não é impossível. Mas os principais eu coloquei. Vamos ver junto? Olha aqui. Primeiro, hipocrisia. Eu acho que uma coisa muito triste que muitas pessoas olham é a hipocrisia. As pessoas que falam, põe um gravador para repetir 10 vezes e não vive. Sabe por que eu te falo isso? Toda vez eu falo no canal de vez em quando essas histórias. Eu sou professor. Eu escuto no passado, né? Atualmente não escutei isso de ninguém, mas no passado escutei alunos meus falando. Queria tanto que o papai fosse em casa como é na igreja. Isso não é hipocrisia, irmão? Aí a minha aluna que falou isso virou ateia. Você tentou pregar para ela? Tentei. Eu contei 4 vezes quando eu tive a oportunidade. Agora o resto é com Deus. A hipocrisia faz as pessoas se afastarem. A hipocrisia faz as pessoas não crerem. Ou pior, a hipocrisia faz algo junto com o escândalo. Sabe o que é? A pessoa sair do sistema religioso, sair da sua placa denominacional, porque está vendo muita coisa estranha ali dentro, e ela fica que hoje que a teologia chama de desigrejado. Por isso que eu falo aos irmãos, a teologia não conhece a Bíblia. Ela acha que conhece, ela é arrogante. Por que eu estou dizendo isso? Desigrejado, não é, biblicamente falando, é aquele que não está ligado à videira. Desigrejado é aquele que não faz parte do corpo de Cristo, não de um nome de uma placa. Nem isso eles sabem, que é o básico. Pelo menos eu acho. É o básico. Aí você vê a hipocrisia, você vê os escândalos. E muitos irmãos sinceros, gente boa, de bom caráter, podem se perder. Por quê? Estão com tanta sede e tanta fome, quem vai saciá-los? Por isso que eu abri esse canal para levar vocês, os irmãos, à verdade. Esse é o intuito. Enquanto eu estiver vivo, pode ter certeza que terá vídeo no canal. Se um dia não tiver mais, por acaso não tiver mais nenhum vídeo no canal, pode ter certeza que Deus falou: Leone, já fizeste teu trabalho, cara, parabéns, acabou sua vida na terra. Eu faço isso aqui com maior amor, com maior carinho, maior dedicação, porque eu fui ateu não foi por causa de hipocrisia e escândalo. Foi pelo terceiro item, a segunda parte, sem conhecimento. Eu virei ateu na época porque as pessoas estavam tentando me ensinar religiosidade, que é o item 6, não tinham conhecimento bíblico nenhum. E eu abri a Bíblia, mas a Bíblia diz isso. Não, não precisa seguir a Bíblia não, é só o que a gente fala. Não é isso que o sistema diz? Não é isso que Babilônia prega para você? Vai chegar em qualquer igreja aí, abre a Bíblia e confronta. Pastor, estou lendo aqui que diz que não é dinheiro, pastor. Era alimento para o pobre. Vai falar, experimenta. Abre a Bíblia. Pastor, estou vendo aqui que não existe trindade, cara. Aqui está dizendo que só tem um Deus verdadeiro. Problema que você vai se meter. Chega nessas seitas, olha, eu estou abrindo a Bíblia aqui, e quando um profeta fala uma coisa que não acontece, não é para acreditar. Experimenta falar o problema que tu vai te meter. É isso. Eles são Babilônia.
enganando você. Eles não têm conhecimento nenhum. Não tem. Tem uma porcentagem baixa que tem conhecimento e prega direito? Tem. Nem todo mundo faz parte de Babilônia. Tem a sua porcentagem ali de 10%. Se for 10, pode ser menos ou pode ser mais. Que não faz parte, que prega direito, que está lá direitinho. Já vi uns vídeos no YouTube de pastores ou líderes, não sei como é que eles chamam lá, pregando direito. Eu já vi em alguns pontos, vários pontos. Falei, esse cara aqui está pregando de acordo com a Bíblia. Parabéns. Tá certo. Não é só eu que tenho a verdade. Deus está levantando outras pessoas para pregar a verdade também. Isso é maravilhoso. Aí você pega o fala assim, Leone, o que é um líder carnal, meu amigo, meu irmão? Meus irmãos, líderes carnais são aqueles líderes que, como está acontecendo em algumas placas de igreja aí, brigando para saber quem vai mandar, quem vai ser o chefe, quem vai estar na frente. Até onde eu sei, o líder da igreja é Jesus. É Deus através de Cristo. Que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, cabeça da mulher. Então o líder máximo ali é Deus. Então não era para ter essas ações carnais dentro das igrejas que se dizem ungidos de Deus. Pelos seus frutos o conhecereis. Outro ponto importante, culto frio. Isso aqui eu escuto demais. Ah, eu fui para a missa, eu fui para o culto frio. Deus não está ali dentro. Sabe por quê, irmão? Porque líderes carnais, seus líderes na maioria das vezes, não são todos, mentem para vocês. Ensinam doutrinas de homens que não está escrito, que você acha que é verdade, porque você talvez não tenha como entender a Bíblia ou como compreender a Bíblia. Talvez pouca instrução, talvez você não tenha tanto tempo para ler. E às vezes você fica nesse automático e causa isso. Tá? Então, a doutrina de homens é perigosa. É tudo que não está escrito. Ah, Leone, mas eu vi um livro, não sei do que, do fulano, que disse que Deus apareceu, que um anjo apareceu. Não é para seguir. Não é da Bíblia. Você tem que seguir a Bíblia. Não, mas não tem não mais. Acabou a conversa. Não, mas o cara... Não tem não mais. Ah, mas lá onde eu congrego tem a Trindade, mas veja só porque são... Não, não tem mais. Não tem, veja só. Quando você conversa com uma pessoa sobre a Bíblia, ele fala, não, mas veja só. Meu amigo, se prepara que vai vir heresia. Na maioria das vezes. 90% das vezes heresia de um grau assim, que se você não tem conhecimento, você acredita. Porque eles falam tão bonito, palavras bonitas, né? Com toda uma educação, com todo um ritual, assim. Não, mas veja só, porque, sabe, essas coisas que aparentam intelectualidade, aparentam conhecer muito, mas quando põe um versículo direito, eles ficam tudo calado. Então essa é a ideia. Religiosidade, né? É um ponto muito perigoso. A religiosidade, ela leva você a um patamar que você acha que está servindo a Deus, que você está obedecendo a Deus, que você está no caminho de Deus, e você não tá em nenhum desses três, e você está caminhando para o lado oposto. Por quê? Porque Babilônia faz isso. É isso que Babilônia faz, ela é confusão. Por isso que cada igreja desenha Deus de um jeito. É a confusão, é Babilônia. Confusão. Entende? É a confusão. Disputa por poder, isso aqui é demais. Se você for estudar ou ver algumas reportagens sobre alguns líderes aí, isso aqui aconteceu demais, meu irmão. Eu não tenho nem palavras para descrever. E agora a parte mais importante. Até me ajeitar aqui. Né? Dinheiro. Tudo é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí você vê a sua placa do nacional cada vez mais rica. Seu pastor com o carro do ano. E gente dentro da congregação passando fome. Gente dentro da congregação desempregado. Gente dentro da congregação gastando tudo o que tem com remédio. E o seu líder está falando, pobreza é do diabo. Precisamos fazer uma oferta aqui para trocar o jatinho, para trocar o helicóptero, para trocar de carro. Não, mas vamos aumentar o salário,
Porque não tem gente que não tem líder que briga com o quadro de salário? Irmão, sincero. Sinceridade aqui, tete a tete. A pessoa que sai de uma denominação religiosa por causa de salário, ela está fazendo isso para Deus, irmão? Ou não, olha aqui para mim. Ela está fazendo para Deus? Irmão, tem domingo que eu trabalho de 7 da manhã até 5 da tarde. Por que, Leone? Porque eu peço para Deus para abrir a porta para trabalhar, para que eu continue pregando o evangelho para vocês. Pagar minha internet, pagar minha luz, comprar alguns acessórios. Eu peço para Deus. Eu jamais vou abrir aqui um vídeo pedindo dinheiro. Jamais vou fazer aqui, a empresa tal me pagou para fazer propaganda. Eu não sei, deve ter propaganda nos vídeos do canal. Mas essas propagandas não são minhas, é do YouTube. O evangelho não deve ter ganho pessoal. Ah, mas a Bíblia diz que quem vive do evangelho tem que ter uma ajuda. Uma ajuda. Não é ter um pastor com um carro de 1 milhão de reais, não. Não é um pastor com um carro de meio milhão de reais. Deus condena a ostentação. E se você for ler a Bíblia, a tribo de Levi, ela não tinha herança. Lembra? O que Deus falou? A herança da tribo de Levi sou eu. Olha o privilégio da tribo de Levi. A herança deles era Deus. Isso é maravilhoso. A única herança que eu tenho hoje, eu não tenho mulher e filho, né? Mas a única herança que eu tenho hoje é o evangelho. É tudo que eu tenho para os irmãos. De mais precioso. Não é bens materiais. Pode cair e quebrar. E aí? Tá vendo? Ah, não é para me exaltar, irmão. Não entenda isso não. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas infelizmente o evangelho virou comércio. Caneta ungida, lenço ungido. Ah, Leone, é errado fazer uma oferta para ajudar a pintar um muro de alguma denominação? Não é. Eu prefiro ajudar um pobre. Por quê? Vou explicar para você. Porque às vezes a denominação religiosa prega uma coisa que não está escrito. Dízimo dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Tá vendo? Então eu prefiro pegar esse dinheiro, comprar uma cesta básica e ajudar um pobre. Comprar um remédio para o necessitado e ajudá-lo. Meus irmãos, então é muito importante compreendermos por que existe a sede de Deus. E eu vou dar um testemunho aqui no final que eu quase esquecendo. Essa semana eu tive o prazer de tirar dúvida bíblica de algumas pessoas. E quanto mais eu falava, não vi em todas esse sentimento, todas as pessoas que estavam presentes. Mas duas ou três eu vi um sentimento de sede. Eu vi, foi nítido. Quanto mais eu falava, mais a pessoa perguntava, mais a pessoa queria saber sobre alguns assuntos. E deu para ver no semblante. Sabe quando a pessoa olha assim e fala: eu sou cristã, eu vou para uma missa, eu vou para o culto e nunca me ensinaram a Bíblia. Foi esse sentimento que eu vi. Quando eu falei para o grupo, né? Falei assim: olha, tem gente que está na igreja não conhece Deus, tem gente que está na igreja não sabe nem quem é Jesus Cristo, né? E algumas pessoas que nós estávamos conversando até começaram a chorar. Algumas ficaram espantadas. Por que, Leone? Porque essa é a verdade que elas nunca escutaram. Você, meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo, você conhece o Deus da Bíblia? Coloque o benefício da dúvida. Coloque em você o benefício da dúvida. Eu era ateu. Graças a Deus, eu coloquei o benefício da dúvida. Senão hoje eu nem sei como estaria a minha vida. Coloquei, vi que eu estava errado, me arrependi. Ah, Leone, mas você já creu na Trindade no passado? Já. Benefício da dúvida. Eu abri a Bíblia, estudei a Bíblia, Deus usou algumas pessoas e falei: realmente a Trindade não existe. Leone, no passado você já devolveu dízimo em dinheiro? Já. Eu não tinha conhecimento, irmão. Eu achava que eu tinha. Aí quando Deus abriu meus olhos, caiu as escamas, eu falei: meu Deus, eu estou vivendo o evangelho errado. Foi isso que eu pensei. Eu fui enganado desde quando eu me converti. Até ali 2020,
2020, eu não lembro a data, só sei que foi 2020, quando eu comecei até 2020. Eu falei, me ensinaram errado o evangelho todo esse tempo. Foi isso. E hoje, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de trazer os irmãos o real evangélico, o Bíblia na Bíblia. Somente o que está escrito. Então, para mim, isso foi maravilhoso. E eu não sei quantos dos irmãos passam por isso assistindo o vídeo. Mas isso, para mim, é gratificante. É com todo o amor que eu tenho pelos irmãos, independente de onde você esteja, de onde você congregue. É por amor de vós que eu faço todo esse sacrifício de separar, de estudar, de trazer aos irmãos. Para quê? Para que um dia que eu já fui enganado pelo sistema e hoje estou livre porque hoje eu sigo só a Escritura. Se esse é o sonho de Deus, que todos cheguem à verdade da sola Escritura e todos sejam salvos, se esse é o sonho de Deus, também é meu sonho. Então, meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir até aqui, pela sua paciência. Até o nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.